Olá pessoal, aqui é o Alan Flor para mais um episódio do nosso IndefCast, o podcast da independência e da educação financeira. Muito bom, segunda-feira eu quero hoje rapidamente compartilhar uma consideração para esta nova semana que nós temos. Estamos no mês de fevereiro, iniciando ainda os trabalhos do ano neste primeiro bimestre e vamos continuar aqui a análise das obras, na verdade a análise dos estudos de Robert Kiyosaki através dos seus livros e especialmente o livro O Negócio do Século XXI, que é o livro que tem trazido as informações correspondentes ao nosso modelo de negócio, à nossa atividade. Para quem ainda não leu Robert Kiyosaki, a história dele está muito bem descrita no livro Empreendedor Rico. Marque aí, Empreendedor Rico. E você pesquisa na internet e no momento oportuno você pode adquirir essa obra riquíssima de informações sobre empreendedorismo, sobre como iniciar novos negócios, mas esta obra especialmente traz de uma maneira mais abrangente a história de Kiyosaki, que também é relatada no livro Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki é um empresário multimilionário e antes de se tornar um empresário, ele teve uma trajetória bem ilustrativa de uma vida com desafios. Ele foi combatente de guerra no Vietnã, como oficial e piloto de helicóptero. O Robert Kiyosaki, muitas pessoas não sabem, ele fez parte do corpo da Marinha norte-americana. Lá ele se submeteu a um treinamento extremamente rigoroso no campo emocional e nas habilidades exigidas para os combatentes de guerra. E após retornar da guerra, nos Estados Unidos, ele começou a sua carreira de empresário. Inicialmente, ele quebrou 2 empresas, ele estabeleceu algumas sociedades. A história dele a respeito dos 2 pais, vocês podem ler a respeito e entender melhor. Ele tinha um pai biológico, que era um acadêmico, um estudioso, uma pessoa muito bem instruída no mercado tradicional, foi secretário de educação nos Estados Unidos e também tinha um outro pai que ele considerava como um pai intelectual, entre aspas, que era o pai do melhor amigo dele, que embora fosse uma pessoa sem nenhuma instrução, era uma pessoa com outros paradigmas distintos dos paradigmas do seu pai biológico. E o que ele percebeu? Que na medida em que o tempo passava, o seu pai biológico ficava mais preocupado, sem tempo e com menos dinheiro. E o pai do seu melhor amigo, ele, embora não tivesse instrução, ele estava mais confortável, com mais tempo livre e com mais dinheiro. E o pai do melhor amigo dele acabou se aposentando, entre aspas, acabou no final da sua trajetória como o homem mais rico do Havaí. E ele relata que preferiu seguir as instruções do pai rico. E ele traz muitas destas lições e instruções nas suas obras e tudo isso acaba se resumindo na sua própria vida, nos seus resultados, e hoje ele é um empresário multimilionário, conforme eu comentei. Ele hoje é proprietário de mais de 2.000 imóveis, tem as suas empresas, aí a principal delas é uma empresa no campo educacional, já vendeu aí mais de 30 milhões de livros, principalmente o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é o considerado o maior best-seller na área de educação financeira. Foi convidado por Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, para escreverem juntos 2 livros, O Toque de Midas e o livro Nós Queremos Que Você Seja Rico. Esses 2 livros são muito interessantes e nesses 2 livros eles falam da nossa atividade. E a mensagem básica de Robert Kiyosaki é a seguinte: você pode ser mestre do dinheiro ou escravo do dinheiro, você tem que escolher. Assuma a responsabilidade por suas finanças ou fique correndo atrás do dinheiro pelo resto da vida.
Esta é a mensagem que permeia todos os livros de Kiyosaki. Fique correndo atrás do dinheiro pelo resto da vida ou assuma responsabilidade por suas finanças. E geralmente a pessoa que fica correndo atrás do dinheiro por toda a vida, ela está correndo atrás do dinheiro porque nestas situações o dinheiro está correndo dela. E tudo isso é explicado, as razões destas situações são colocadas de maneira clara em seus livros. Então, um líder do nosso negócio, da nossa atividade, precisa estudar seriamente as obras de Kiyosaki. Nós temos o livro Negócio do Século XXI, que é o nosso principal livro-alvo de estudo, de atenção, e o livro Semente é o livro Pai Rico, Pai Pobre. O livro Semente, a base, a matriz para a aprendizagem dos novos empreendedores no século XXI, hoje. O livro seguinte ao livro o Pai Rico, Pai Pobre é o livro Independência Financeira. É um outro título, é um outro livro, Independência Financeira. Então eu sugiro a todos vocês que comecem sempre estudando o livro Negócio do Século XXI, que é um manual de instruções e de orientação para o nosso trabalho em parceria com a nossa empresa. E, na sequência, você aprofunda a sua visão lendo Pai Rico, Pai Pobre. E depois o livro Independência Financeira. É um processo, e tudo isso é um processo de amadurecimento por fases, sem pressa, porque tem muitas informações e ao longo dessa trajetória você vai trabalhando e construindo os resultados, tendo insights. Estes livros vão colorindo a sua mentalidade para que você possa, com mais eficácia, influenciar as outras pessoas a terem uma nova visão, caso elas estejam buscando algo diferente. E o ponto central também, além da mensagem principal que eu comentei aqui, é, conforme eu comentei no último episódio, a questão do quadrante do fluxo de caixa. O que é o quadrante do fluxo de caixa? Que, na verdade, é o tema central de todos os livros. Eu vou fazer aqui, pessoal, uma descrição objetiva, sem juízo de valor, sem falar o que é certo e o que é errado, até porque não tem certo e não tem errado. A questão é o que cada um está buscando para a sua própria vida e, a partir disso, entender qual espaço precisa ser ocupado para que você tenha a sua expectativa correspondida na prática. Então, o quadrante é o seguinte: você tem 4 maneiras de ganhar dinheiro: como empregado, como autônomo. Nós diríamos que estas 2 posições estão do lado esquerdo do quadrante, e como dono de negócio e como investidor. São as 2 posições que estão ao lado direito deste quadrante. Empregado é a pessoa que, via de regra, tem uma carteira assinada ou um contrato assinado e trabalha para alguém. Ela está vendendo as suas horas para alguém, geralmente 8 horas por dia, segundo a CLT hoje, e de acordo com a maioria dos contratos. E você vende em troca do quê? De um salário que é combinado. Um determinado valor, você tem plano de saúde, muitas vezes, uma cesta básica, você tem o salário em dinheiro que você recebe no início do mês e você tem uma série de promessas, 10, 15 promessas que você vai concretizar, que você vai alcançar de benefícios após uma possível aposentadoria. Essa é a situação do empregado. Ele depende, para ganhar mais dinheiro, da decisão do seu empregador de reconhecer que ele merece esse aumento e ele, com isso, passa a ganhar mais dinheiro. Ou ele trabalha em regime de horas extras, ele trabalha mais e ele está vendendo mais horas e, em contrapartida, ele recebe um pouco mais de dinheiro. Então, ele não consegue necessariamente duplicar, ele não consegue multiplicar os seus ganhos porque ele está vendendo o seu tempo. E, como nós sabemos, todo mundo tem apenas 24 horas. Ninguém tem 26 horas, 30 horas para vender a mais, trabalhando em troca de um salário. Então, geralmente, e essa é uma consideração de ordem objetiva, é uma renda limitada. Você acaba, em algum momento, encontrando um teto de ganho, exceto os casos de empregados
muito bem remunerados, que é exceção, é muito abaixo de 1% desse universo e, portanto, estatisticamente nós não podemos considerar esses casos, porque é muito abaixo de 1% desses casos. A regra é isso que eu disse. Autônomo, você é dono do seu emprego. De um modo geral, eu poderia dizer isso. Principalmente depois que nós vivemos a era agrícola ao longo do século XIX, e depois da era industrial, a era dos empregados no século XX. No final dessa era industrial, ao longo dos anos 90, começou a surgir muito mais autônomos, principalmente a figura do consultor, pessoas que deixaram de ser empregadas por vontade própria ou porque foram demitidas, o que é a regra, geralmente, e se deram conta de que muito melhor do que buscar um outro posto de trabalho como um empregado é trabalhar por conta própria, como consultor em alguma área, e a pessoa com isso tem uma independência, ela não fica dependente de uma outra pessoa, da figura do patrão, do empregador. Então é o consultor ou a pessoa que cursou uma faculdade, um contador, um arquiteto, um advogado, um médico, e também um prestador de serviço que não necessariamente cursou uma faculdade. A pessoa que presta um serviço de limpeza por conta própria. Então são os autônomos. O fato é que da babá que cuida de uma criança em troca de uma remuneração semanal, diária ou mensal, até um médico, advogado renomado, muito respeitado e altissimamente remunerado, todas estas figuras fazem parte de um mesmo quadrante, com os mesmos desafios, com as mesmas dificuldades, restrições e com as mesmas vantagens também. E a questão muito particular que diz respeito ao autônomo, uma questão específica, é que ele geralmente acaba sofrendo uma grande pressão, porque ele não tem os benefícios, ele não tem necessariamente agora uma expectativa de uma aposentadoria e, portanto, ele é o seu próprio patrão e ele precisa se acautelar, ele precisa se cercar de precauções para que no futuro ele tenha um pouco de segurança, como o empregado busca também essa segurança. O dono de negócio, agora virando para o lado direito do quadrante, é a pessoa que trabalhou bastante, ela tem um sistema que ela construiu e esse sistema trabalha para ela. Esse sistema trabalha para o dono de negócio. Geralmente pessoas com mais de 500 colaboradores. E esta estrutura geradora de recursos de dinheiro não depende da presença física do dono. Essa é a definição, o conceito geral de dono de negócio. É a pessoa que construiu um sistema e esse sistema trabalha para ela. Por exemplo, o dono de uma franquia. Ele tem uma rede de lojas que ele franquia para outros empreendedores. Então, qual é a renda dele? É a participação residual sobre o faturamento de cada loja espalhadas por um determinado território, no país ou no mundo todo. Esta é a posição de um dono de negócio. Então, se a pessoa é proprietária de um restaurante, uma única unidade, ela depende da sua presença física para que o estabelecimento funcione. Ela está ali no caixa, cobrando. Ela abre e fecha o estabelecimento, ela não é dono de negócio. Esta pessoa é um autônomo. É um autônomo. O dono de negócio ele pode se ausentar. E além do dono de negócio, nós temos o investidor. O investidor é a pessoa que simplesmente tem um acúmulo de capital considerável e ele investe esse capital para que ele tenha retornos financeiros através dos investimentos. Seja investimento no mercado imobiliário, recebendo os aluguéis, investimento financeiro através de aplicações também em renda fixa ou renda variável, mas tudo se resume mais ou menos nestes 3 pontos, porque nós temos outros âmbitos de atuação do investidor também.
E o investidor, ele faz dinheiro através do dinheiro que ele já tem. Basicamente, esta é a situação. A grande questão aqui é que tanto o empregado como o autônomo, como o dono de negócio, como o investidor, pessoal, prestem atenção. Todos precisam trabalhar muito. Todos precisam trabalhar muito. A questão é que, via de regra, o empregado e o autônomo precisam trabalhar muito ao longo de toda a vida. Via de regra. E o dono de negócio e o investidor, eles precisaram trabalhar muito ao longo de um determinado tempo. E depois eles passaram a receber renda passiva. Esse é o termo comum a estas duas posições do lado direito. Renda passiva. Dono de negócio e investidores vivem de renda passiva depois que eles constroem estes ativos financeiros. Empregados e autônomos, via de regra, vivem de renda ativa. Se trabalhar, ganha. Se não trabalhar, não ganha. A posição de empregado te traz um dinheiro fruto do quê? Da busca por segurança. Da busca por segurança. O termo que resume o empregado é segurança. Autônomo. O dinheiro vem na busca por independência. O termo que resume a posição de autônomo é independência. Dono de negócio. O dinheiro vem pela busca de liberdade. E o resultado que resume a atividade do dono de negócio é liberdade. E o investidor, o dinheiro vem pela busca de riqueza. O resultado da atuação do investidor é riqueza. Então, empregado, segurança. Autônomo, independência. Dono de negócio, liberdade. E investidor, riqueza. Um outro detalhe. Geralmente a pessoa se torna investidora depois que ela foi dona de um negócio. Dona de um negócio. Porque como dono de negócio, via de regra, é que você consegue acumular capital. Acumular capital. Não existe certo, como eu disse, não existe errado. A questão é o que você quer para a sua vida. Pare para refletir. O que você quer para a sua vida? Pergunta seguinte: qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Então, considerando os seus objetivos de vida, os seus sonhos que você quer realizar com a sua família, você vai concluir o seguinte: em qual quadrante eu preciso estar? Em qual quadrante eu preciso trabalhar para construir o meu lugar? Através do nosso parceiro da Amway, nós temos infinitas possibilidades. Hoje, na Amway, você pode ter uma posição de autônomo, ou seja, de construção de independência, seja através das vendas, ampliando uma carteira de clientes fiéis, seja através das bonificações iniciais, que te traga aí uma bonificação num valor relativamente expressivo, de 2 a 5 mil reais todos os meses. Todos os meses. Nós temos níveis que retratam isso claramente. Mas a Amway, por sua própria natureza, ela é projetada para que você possa se tornar um dono de negócio. Um dono de negócio. Ou seja, para que você conquiste a sua liberdade. Como? Através do processo de construção de uma rede de empresários. Ensinando novas pessoas a se tornarem empresárias independentes. E, numa segunda etapa desta construção, você desenvolve líderes dentro desta organização de empresários. Nisso, você tem, com certeza, mais de 500 colaboradores, mas são colaboradores independentes, são realmente empresários que não dependem de você. E, nesse processo, você tem a sua liberdade, porque você passa a ter uma participação residual sobre a construção de cada empresa que está sendo realizada por cada empresário da sua organização. Agora, esta sua participação ocorre sobre o lucro
do nosso parceiro comercial, da Amway, sobre o lucro da fábrica. Então, nós temos um veículo econômico que permite a cada um de vocês se tornarem tanto autônomos, através das inúmeras atividades do nosso negócio, quanto um dono de negócio. Ou seja, você pode conquistar uma independência relativa ou você pode definitivamente alcançar a sua liberdade e, consequentemente, construir a sua riqueza se tornando um investidor. Eu conheço um casal de líderes na Venezuela, duplos diamantes, o Walter e a Encarnação, Lucite, que tem vários outros negócios. A Amway é apenas mais um ativo, mas muitos destes outros negócios foram frutos da construção do negócio com a Amway. Então, é exatamente o que acontece com as pessoas que constroem os negócios. Elas se tornam investidoras e, consequentemente, alcançam riqueza, e alcançando riqueza, elas podem transcender, ajudar mais pessoas e, consequentemente, elas continuam atuando na nossa atividade para propagar essa mensagem que é uma verdadeira mensagem de liberdade. Então, para finalizar, pessoal, não existe certo e não existe errado. Vocês precisam definir os objetivos de vocês. Eu defini o meu. Eu defini, juntamente com a Michelle, que eu quero me tornar uma pessoa livre. Nem que isso leve 15 ou 20 anos, mas eu vou alcançar a minha liberdade. E, com isso, realizar todos os meus sonhos e deixar um legado para os meus filhos. Decida o que você quer e em qual quadrante você quer estar ao longo dos próximos anos. Então essa foi a mensagem para a semana. Curtam o episódio, pessoal. Se inscrevam aí no canal. Foi uma honra estar aqui com vocês. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.